Boa noite, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. É com muita alegria que mais uma vez nos reunimos no grupo de assistência fraterna e posteriormente também pelo YouTube para realizarmos mais uma reunião pública sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E eu convido todos neste instante para fecharmos os nossos olhos ao mundo que nos cerca, para orarmos e agradecer ao Pai Celestial pelas bênçãos que são depositadas em nossas vidas a cada manhã. Pai querido, Pai amado de todos nós que aqui nos encontramos, nós te agradecemos por tudo que nos concedestes, por tudo que nos concedes a cada manhã. Nós vos agradecemos pela graça de poder sentir a vossa presença nos nossos corpos, nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas almas e principalmente nos nossos espíritos. Senhor, nós vos agradecemos por concederdes agora e sempre bênçãos de alegria, harmonia, saúde, abundância, consolo, justiça, prosperidade, sucesso, amor e paz para todos que aqui se encontram. Orientai-nos, Senhor, em todos os momentos. Fazei com que nós tenhamos a capacidade de compreender os vossos desígnios através dos sinais da própria natureza e da vida. Desejamos, Senhor, merecer sempre a vossa proteção, o vosso amor e a vossa misericórdia. Que nesta noite, durante a nossa reunião pública, tenhamos assistência espiritual dos vossos mensageiros, da equipe bondosa de Francisco de Assis, de Bezerra de Menezes, de Maria Dolores, nos trazendo novas energias para prosseguirmos a nossa jornada terrena com passos firmes e cabeça erguidas, com muita fé e paz, que dias melhores virão. Te suplicamos ainda, Jesus, as bênçãos para o nosso orador desta noite, irmão Filho, para que ele seja inspirado pelos vossos mensageiros instrutores sobre a palavra que cada um de nós aqui necessita para nos fortalecer nos embates da vida. E com a prece que nos deixastes, nós declaramos aberto a nossa reunião desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não os deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, da prática de todo e qualquer mal, porque só vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E neste instante, agradecendo a presença divina entre nós, nós faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o qual será comentado pelo nosso palestrante Ivan Hermano. A lição de hoje é a porta estreita, que está em São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. E em Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30, também encontramos, abre aspas, tendo-lhe alguém feito essa pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele,
Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por vos eis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Então, com muita alegria, transfiro a palavra nesse instante para o nosso orador, para que ele possa fazer a sua explanação sobre a lição A Porta Estreita. Ivan, é com você. Obrigado, doutora Laudelina, obrigado a todos. Essa lição é uma lição muito especial, principalmente porque ela já é trazida à Terra há muitos e muitos e muitos séculos de formas diferentes. Porque nós sabemos que a espiritualidade não deixou para que as verdades celestes fossem trazidas somente no advento do Cristo, ou então na segunda revelação, que acreditamos nós seja o Espiritismo. E sim que essas noções de como proceder já vêm há muitos e muitos e muitos séculos. E nos comprova isso, por exemplo, Emmanuel, quando em 22 de fevereiro de 1949, ele fez o prefácio do livro Libertação, de André Luiz. E esse prefácio ele intitulou de Ante as Portas Livres. E ele traz para a gente uma lenda que era muito conhecida no antigo Egito, uma lenda egípcia, então, que é chamada a lenda do peixinho vermelho. E eu vou pedir permissão para ler esse curto texto do Emmanuel, porque traz grandes informações que têm a ver com a nossa preleção de hoje, de uma forma até um pouquinho mais lúdica, mais simples de se entender. Ela se passa assim. No centro de formoso jardim havia grande lago, adornado de ladrilhos azul turquesa. Alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas do outro lado através de grade muito estreita. Neste reduto acolhedor, vivia uma comunidade de peixes, a se refestelarem nédios e satisfeitos em complicadas locas, frescas e sombrias. Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para os encargos de rei. E ali viviam plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado por todos. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos ninhos barrentos. Os outros, vorazes e gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas larvárias e ocupavam, displicentes, todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho que nadasse e sofresse. Por isso mesmo era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado de fome. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço. Arrolou todos os buracos nele existentes e sabia com precisão onde se reuniria a maior massa de lama por ocasião de aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas perquirições, encontrou a grade do escoadouro. À frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo mesmo.
Não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Optou então pela mudança. Apesar de macérrimo pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu ainda várias escamas com grande sofrimento a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Ou seja, está aí a nossa porta estreita, né? Pronunciando votos renovadores, avançou otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, ricas de flores e sol que o defrontavam, e seguiu embriagado de esperança. Em breve, alcançou o grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes que com ele simpatizaram, instruindo-o quanto aos percalços da marcha e descortinando-lhe mais fácil roteiro. Embevecido, contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredo. Habituado com pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e a agilidade naturais. Conseguiu, desse modo, atingir o oceano, ébrio de novidade e sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia para quem toda a água do lago em que vivera não seria mais que diminuta ração. Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais que devia e foi tragado com os elementos que lhe constituíam a primeira refeição diária. Em apuros, o peixinho aflito orou ao Deus dos peixes, rogando proteção no bojo do monstro, e não obstante as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi ouvida, porque o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo-o às correntes marinhas. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformado em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos, estudiosos e delgados, tanto quanto ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Vivia agora sorridente e calmo no palácio de coral que elegera com centenas de amigos para a residência ditosa, quando, ao se referir ao seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham da mais sólida garantia, de vez que, quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra do progresso e à salvação deles. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes a tempo valiosas informações? O peixinho não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores que com ele viviam no Palácio de Coral, empreendeu comprida viagem de volta. Tornou ao rio, do rio dirigiu-se aos regatos, e dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que o conduziriam ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmo gerais. Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, protegidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Gritou que voltara a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porque ninguém ali havia dado pela ausência dele. Ridiculizado, então, procurou o rei de guerras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor, desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que poderia desaparecer de um momento para outro. Além do escoadouro próximo, desbravavam-se outra vida e outra experiência. Lá fora, corriam regatos ornados de flores,
rios caudalosos, repletos de seres diferentes, e, por fim, o mar, onde a vida aparece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço das tainhas, salmões e trutas de esqualos. Deu notícias de peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou que vira o céu repleto de astros brilhantes e descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praieiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrelas do oceano, e ofereceu-se para conduzi-los ao palácio de coral, onde viveriam todos, prósperos e tranquilos. Finalmente os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente seu preço. Deveriam todos emagrecer convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessário a aventurosa jornada. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coraram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, e aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia de cérebro demente, e alguns chegaram a declarar que falavam em nome de Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento e, tentando de longe a travessia, exclamou borbulhante: não vês que não cabe aqui nenhuma só de minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui. Não nos perturbe o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual a nossa. Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se em definitivo no Palácio de Coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível e o poço onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer atolada na lama. Então, essa história, trazida por Emmanuel, e como disse anteriormente, já contada nos longos séculos idos lá no Egito, traz de outra forma essa passagem bíblica que agora estudamos, que é a passagem da porta estreita. E tal qual esse peixinho, que foi um só dentre muitos peixes lá, gordinhos, né, que estavam acostumados à vida de nada fazer e de vez em quando sair para comer, esse peixinho entendeu que havia algo mais, né? Que havia uma vida e que a verdadeira vida não era daquele poço aonde ele estava, e que ele deveria encontrar por si o caminho reto da porta estreita, que é o caminho que é pregado por Jesus. E se pararmos para pensar um pouco sobre essa preleção, nós podemos entender claramente que ela pode se referir a vários momentos. Por exemplo, ao momento da nossa encarnação. Na nossa encarnação, nós somos colocados no mundo justamente para que possamos provar que somos melhores do que a média geral deste mundo, né? Quer dizer, que somos melhores, na verdade, que nós mesmos, que nós conseguimos evoluir por nós mesmos e, efetivamente, deixarmos de ser o peixe gorducho do passado e para ser o peixe delgado que consegue chegar até a porta estreita. Esse é o grande desafio da nossa encarnação. Ou seja, quando estamos encarnados, nos colocamos à prova. E uma questão muito importante que devemos considerar é que nós não somos seres encarnados que, de vez em quando, habitamos como espíritos. É o inverso. Nós somos espíritos destinados à angelitude, lógico que por nossos méritos próprios e nosso esforço próprio, e que, temporariamente, estamos encarnados na carne. E por que estamos encarnados? Justamente para que é muito fácil ser bom entre os bons, né? É muito fácil você ser, vamos dizer que estejamos numa condição em que estamos buscando uma melhoria. No plano espiritual, logicamente, nós estamos em contato com aqueles que também buscam a melhoria, e lá é fácil, relativamente fácil, a gente conseguir buscar em conjunto essa melhoria. E agora, se formos colocados num ambiente em que o tempo todo podemos ser testados, o tempo todo podemos ser tentados, o tempo todo
podemos mostrar se realmente temos de verdade aquela vontade de passar pela porta estreita, ou seja, de crescer, como tanto pedimos na espiritualidade, né, quando lá estávamos. Para isso que serve a encarnação. E num aspecto mais amplo ainda, essa passagem se refere justamente neste momento que vivemos à transição planetária, aonde a Terra está dando um salto quântico de planeta de expiação e provas para um plano de regeneração. E de uma forma ou de outra, o orbe em que estamos vai dar esse salto quântico. E essa porta estreita vem justamente mostrar que por ela passarão somente aquelas pessoas que vibram, aqueles espíritos que vibram na mesma condição quântica deste salto que o orbe vai dar. Ou seja, se nós não estivermos preparados, não tivermos condição de acompanharmos a maioria dos nossos conterrâneos, né, aqueles que vivem na Terra, seja encarnados ou desencarnados, nós, infelizmente, teremos que enfrentar o degredo, como muitos de nós já passamos em outrora, vale lembrar os exilados de Capela e muitos outros que para esse orbe vieram. Então, a porta estreita também vem demonstrar o equivaler a este momento de transição em que nós temos realmente que lutar para buscá-la. Por isso que Jesus disse um detalhe importante. Jesus deixa claro que não basta sermos religiosos, né? Porque na passagem evangélica ele fala que aquelas pessoas clamaram a Jesus, clamaram ao Senhor, dizendo: Senhor, mas comemos contigo, bebemos contigo, pregamos em teu nome e não estamos do teu lado. E Jesus diz que não basta dizer Senhor, Senhor para ser salvo. Então deixa claro que não basta que saibamos o que temos que fazer. O que vale, na verdade, é a prática. É realmente o esforço próprio de estarmos cada vez melhores para podermos passar, então, por essa porta. Se nós pudermos colocar em poucas palavras, o que precisamos fazer é o autoconhecimento, o conhecimento e a prática do bem. Por quê? Porque com o autoconhecimento nós enxergamos quais são os nossos defeitos e, logicamente, com o conhecimento nós temos ferramentas para melhorar esses defeitos, transformarmos-nos em pessoas melhores a cada dia. E o que nós temos que fazer não é mudar o mundo, é mudarmos a nós mesmos. Porque como somos parte dessa mônada, ou seja, como somos parte desse mundo, como somos parte deste universo, quando nos melhoramos, nós melhoramos o mundo, melhoramos a nossa família, pelo exemplo, melhoramos as pessoas que estão próximas a nós e assim vamos melhorando nosso orbe e vamos contribuindo para a melhoria do universo. E nós fomos criados simples e ignorantes, mas com um destino, que é o destino da angelitude. Agora, quão rápido ou quão demorado será, vai depender de nós, né? Somente de nós mesmos, esse caminho. E então, vamos imaginar, por exemplo, essa encarnação como uma época escolar. Pense o seguinte: todos nós já tivemos, ou fomos, porventura, ou tivemos um colega que, durante as aulas, durante o período letivo, brincava, curtia e não estava nem aí para o que se passava, achava muito melhor aproveitar, né, o seu tempo aí na fanfarronice. Mas, inevitavelmente, chega o momento da prova, em que a escola nos avalia para ver se podemos ou não passar de ano. Ou seja, esse é o momento da porta estreita. E aquele que brinca, na questão celestial, não adianta nem colar ou ter um pai influente, ou seja o que for, para conseguir passar. Ele, na verdade, ficará aí à esquerda, né? E não na direita, entre os escolhidos. Existe um livro escrito pelo irmão X, que no livro chamado Estante da Vida, no capítulo 15, muito interessante, ele nos conta as provações pedidas por Alberto Nogueira. Alberto Nogueira era um espírito lá, ainda antes de encarnar, que percebeu a sua posição de espírito delinquente e ele faz um pedido para as autoridades que controlam a reencarnação, né, os espíritos que controlam a reencarnação, e ele roga, então, a permissão para voltar à Terra para resgatar suas faltas. E quando ele está lá, ele pede da seguinte forma, abre aspas, ele pedindo, né? Concedam-me a lepra, o abandono dos entes queridos, a extrema penúria, a loucura ou a cegueira, os calvários morais, físicos de qualquer natureza. Por quê? Ele queria passar por todos os sofrimentos possíveis, porque lá ele
a nossa visão se amplia, a gente percebe o tempo que nós perdemos, as oportunidades perdidas, o que nós poderíamos ter feito, que não fizemos. Então, ele pede provas duríssimas justamente para que ele possa se melhorar pela dor. E esse pedido vai, então, para as autoridades celestiais ali, para poder ver como é que vai ser e se vai ser a encarnação dele. E aí chega, então, o despacho da autoridade superior, que diz o seguinte: o Senhor Deus pede misericórdia e não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidade de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor, será um médium espírita, com a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana, em favor de necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome do Senhor Jesus Cristo. E o que acontece com o nosso amigo aqui, Alberto? Ele efetivamente reencarna, como foi dito, se transforma no médium espírita, e certo dia houve a necessidade dos mentores espirituais procurarem o Alberto para resolver um problema espiritual de uma mãe e de sua filha. Eles foram, então, ao centro espírita no qual ele deveria estar trabalhando e não o encontraram. Depois foram à sua casa. E Alberto Nogueira simplesmente esquiva-se do assunto como se nada tivesse a ver com aquela dificuldade. Então, aquele espírito valoroso que havia pedido a lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogos, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência, no plano físico, efetivamente, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecer-se de todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferiu a ociosidade, enquadrando-se de pijama com medo de trabalhar. Esse livro, Estante da Vida, foi psicografado por Chico em 1974 e encontra-se tão atual como hoje. Ou seja, se nós pensarmos nos peixes gorduchos da história de Emmanuel, lá dos idos egípcios, ou na história desse personagem Alberto, ou na nossa história, na história de muitos que nós acompanhamos, nós percebemos o que efetivamente muitos espíritos nos trazem nas psicografias, dizendo que o maior arrependimento de muitos de nós, da maioria de nós, quando desencarnamos, é perceber o tempo que perdemos. Se nós que somos espíritas sabemos que a encarnação é um segundo na eternidade, a porta estreita, ou seja, essa passagem evangélica, nos exorta a efetivamente trabalharmos e nos esforçarmos para passar pela porta estreita. Hoje, com o conhecimento que nós temos, nós sabemos o que temos que fazer. Então, a história do autoconhecimento é fundamental para que a gente perceba o que em nós nos trava a condição efetivamente de buscar essa melhoria, de passar por essa porta estreita. Porque o conhecimento hoje está na ponta dos nossos dedos. Se nós pegarmos nosso celular, hoje somos diversas pessoas, por exemplo, nessa live, estamos aqui buscando conhecimento ou compartilhando conhecimento, ou se nós buscarmos canais de instrução, seja na internet ou em grupos de estudo, nós teremos o conhecimento que necessitamos. Então, nós não nos perdemos hoje por falta de conhecimento excessivo, nós nos perdemos por falta de ação. E é a ação que vai nos fazer burilar a nós mesmos, para que nós possamos, então, passar por essa porta estreita da salvação do Evangelho. Lembrando que disse Jesus, não é falando Senhor, Senhor, não é ceando com o Senhor, não é nem mesmo divulgando o Senhor, porque quando a gente divulga o Senhor, o que nós fazemos, na verdade, é lembrar a nós mesmos o que já sabemos. O que nós temos que fazer é a ação. E Emmanuel, então, se expressa da seguinte forma em outra passagem. Ele diz o seguinte: reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseie pelo sacrifício que redime, exalte o obstáculo que ensina, compreenda a dificuldade que enriquece a mente e não peça outra coisa que não seja a lição, nem espere senão a luz do entendimento que o elevará a caminhos infinitos.
Então, olha que sabedoria é essa de Emmanuel, porque é através da dificuldade que nos colocamos à prova, é através do sofrimento que mostramos que somos mais fortes do que fomos ontem, é através das pedras que são colocadas no nosso caminho que aprendemos a desviar o curso para poder chegar no destino. É através da inteligência, do foco, da força e da fé que buscamos, então, o caminho de Deus. Lembremos das palavras de Cristo, do orai e vigiai, para quando a gente estiver vacilante nesse caminho, achando difícil, a oração vai nos dar força. E a vigília é que é fundamental, porque senão Jesus teria falado para a gente só orar, ele falou orar e vigiar. A vigília é justamente para que prestemos atenção nas nossas ações e nos melhoremos a cada dia. E aí, para fechar, lembremos então da máxima que está contida toda a lei e todos os profetas que Jesus nos trouxe, que é amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Se fizermos essa regra de ouro, como ele disse, toda sabedoria está aí contida. Então, nós precisamos, a cada dia, perguntar se estamos fazendo isso, se estamos focando na porta estreita, ou se estamos continuando a ser os peixes gorduchos em mais uma encarnação perdida. Que Deus nos permita fazer essa avaliação sincera a nós mesmos, conosco mesmo, sem autopiedade, né, com a visão aguçada, porque estamos nos últimos minutos da última hora, mas ainda temos minutos que aproveitemos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ivan, mais uma vez, por sua disponibilidade, por todo o seu conhecimento, toda a sua amorosidade, né? Em relação à doutrina espírita e, acima de tudo, né? Essa sua aptidão de trazer a palavra de Jesus com tanta facilidade. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, para que você possa estar sempre conosco às terças-feiras no grupo de assistência fraterna. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a Marilda, que fará a nossa meditação desta noite. Conhecendo, então, a necessidade do sofrimento purificador, é que iremos nos fortalecer para enfrentar os desafios da vida. Eu peço a todos, então, que cerrem os olhos, elevando o nosso pensamento ao Mestre Maior, ao nosso amigo, conselheiro de toda hora, prestando atenção em nossa respiração, nossa inspiração, expiração, deixando pairar sobre nós as bênçãos da nossa Mãe Maria, que ela possa derramar em nós toda a sua luz, todo o seu amor, todo o sentimento de mãe que emana do coração e se alastra no universo todo. O amor de mãe nos fortalece, nos aquece, nos acolhe, cuida de nós. Que nós possamos sentir neste momento o colo de Maria, o colo de mãe. Deitemos, nos permitindo ser novamente criança. Deitemos no seu colo, ficamos quietos, encolhidos, apenas deixando o nosso coração bater junto ao dela. Cada tum, 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 é uníssono, nos fortalece, engrandece e acalenta nossas dores. Maria, Mãe amada, se conosco, mamãe. Não desampare-nos no momento de dor e de sofrimento. Conceda-nos a benevolência,
conceda-nos a sabedoria para aceitar todas as nossas provações, e ânimo e fé, porque com o vosso amor, com o vosso calor, eu sei que eu continuarei forte, seguindo pela estrada correta, para que eu possa adentrar a porta estreita. Se conosco, Maria, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Aproveitando esse momento de oração, eu, ao encerrar a nossa reunião pública desta terça-feira, eu conclamo a todos para mentalizarmos a figura amorável do Mestre Jesus, abençoando e envolvendo todos os enfermos do nosso estado de Goiás, do nosso Brasil, envolvendo principalmente aqueles que se encontram na UTI, vitimados pelo Covid, ou pelo câncer, ou por qualquer outra doença, e que estejam na UTI, aguardando uma recuperação do seu corpo físico, e nós suplicamos ao Pai que os envolva também o espírito e fortaleça todo ser integralmente. Que a vossa luz, Mestre Jesus, possa envolver todos os nossos trabalhadores da nossa casa de oração, que não puderam estar conosco nesta terça-feira, que todos se sintam, neste instante, fortalecidos para o retorno das nossas atividades presenciais, muito brevemente. Que o vosso amor possa cobrir a nossa multidão de pecados e que a vossa luz também possa envolver todos os integrantes do grupo Orações Diárias do WhatsApp, bem como as suas coordenadoras, para que todos tenham a inspiração e a energia necessária para prosseguirem nessa tarefa de levar uma oração, uma prece, uma vibração, onde quer que se encontre alguém que sofra mais do que nós mesmos. E com a prece que o anjo saudou Maria, nós queremos igualmente envolver todos os nossos entes queridos que já partiram para a pátria espiritual, levando até eles as nossas mais puras vibrações de saudades, de reconforto e de paz. Ave Maria, cheia de todas as graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Senhora, entre todas as mulheres deste mundo, pois bendito foi o fruto do vosso ventre. Nasceu nosso amado Mestre Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós que somos grandes pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a pátria espiritual e por toda a eternidade. Sê conosco durante toda essa semana e para sempre. Que assim seja. Muito obrigado